Em algum momento da sua vida, você já deve ter usado esta palavra de maneira errada. Talvez em alguma ocasião, em um momento desfavorável, em uma situação difícil, em alguma circunstância que você não queria estar, você acabou usando esta palavra que eu vou falar agora de maneira errada. Mas você sabia que tem uma maneira de você usar ela da maneira certa? E perante a Bíblia, em alguns textos da Bíblia, através de histórias de homens, nós tiramos a conclusão de que esta palavra é muito poderosa e às vezes nós usamos ela de maneira errada. Você já ouviu esta palavra? Eu sou. Mas talvez você devia ter ouvido ou você falou, eu sou fraco, eu não consigo, eu sou meio nervoso, eu sou meio egoísta. Sei lá o que você colocou depois do eu sou. Mas e se nós usarmos isso ao nosso favor como Deus quer? No vídeo de hoje, eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo, porque eu creio que você vai sair daqui edificado. Espero que você entenda o que Deus quer falar com você e o poder criativo que Deus tem para operar através da sua vida. Então, sem delongas, sem nós perder tempos, eu quero aqui desde já chamar a nossa vinheta para nós dar continuidade no vídeo de hoje. Galera, estamos de volta e o tema do nosso vídeo de hoje é Eu Sou. Você sabia que muitas das vezes, como eu disse, nós usamos esta palavra de maneira errada? Às vezes no meio cristão, no meio religioso, nós não entendemos o poder desta palavra. Mas eu creio que através desse vídeo vai ser esclarecedor para você, vai ser como um divisor de águas na sua vida. Antes da gente dar continuidade no vídeo, eu quero pedir para você, fique comigo até o final do vídeo, que eu tenho uma surpresa para você. Eu quero que você comenta aí nos comentários deste vídeo, comenta assim, eu quero, que eu vou estar fazendo um sorteio diante dos nomes que fizeram um comentário ali, eu quero, de um livro que eu acabei de escrever, que se chama Libertos do Medo, Encontrando a Paz em Deus. Eu vou estar fazendo um sorteio e alguém dos que estiver no comentário vai ser escolhido e nós vamos enviar este livro até você, para você ser abençoado por meio deste livro, tá bom? Então fique comigo até o final do vídeo, não deixe de comentar aí. Gente, vamos lá, pra gente começar o vídeo de hoje, eu quero aqui mostrar algo para você. O que esses homens que escreveram estes livros, como O Poder do Pensamento Positivo, Inteligência Emocional, O Homem é Aquilo que Pensa, Aprenda como Usar a Sua Mente, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Afinal, eu convido você a comprar este livro e ler, é muito bom. A Mágica de Pensar Grande, O Poder Infinito da Sua Mente. Esse é apenas algum dos livros que eu tenho lido, fora alguns outros que estão aqui atrás e outros que estão guardados ali. Mas eu apresentei esses livros aqui só para você ter um pouco mais de entendimento do que eu quero falar. Antes de a gente ir para o nosso tema de hoje, todos esses homens têm algo em comum, que eu tirei uma conclusão lendo todas essas histórias. Todos eles têm algo em comum, como de Napoleão Hill, como de tantos outros. Eles descobriram o poder de falar, o poder do decreto, o poder da palavra. Só que eles usaram de maneira certa. E nós estamos, às vezes, usando de maneira errada. E Deus, Ele conta comigo e com você para que nós possamos aprender a usar a palavra de maneira certa. Então vamos lá, o tema de hoje é O Grande Eu Sou me enviou. Para a gente começar a entender melhor, eu quero que você entenda lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14. Deus pergunta para Moisés, mas quem eu vou dizer que o Senhor é quando eu chegar diante dos israelitas? Né? O povo estava cativo no Egito, Deus aparece a Moisés na sarça ardente, e aí Moisés fica todo impactado com aquilo, e Deus diz, olha, vou libertar o povo por meio de suas mãos, eu estarei com você aonde você estiver. Moisés então se indaga e faz um questionamento a Deus, perguntando, mas quando eu chegar diante do povo, o que eu vou dizer para eles? O que eu vou falar para eles? Quem eu vou dizer que o Senhor é? Qual é o seu nome? E Deus responde no verso 14, diga o eu sou me enviou, eu sou o que eu sou. Para você entender melhor, eu fiz uma anotação aqui, eu vou até comentar através dessas anotações para mim não esquecer nada, mas preste atenção, o eu sou me enviou. A primeira coisa que precisamos entender é o que significa a palavra eu sou. No original do hebraico, a palavra eu sou, ela aparece em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14. Ou seja, a primeira vez que nós encontramos Deus falando eu sou, está lá em Êxodo, capítulo 3, no verso 14. Quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, Deus responde, eu sou o que sou. Então, Deus não é algo que está limitado. Ele não é algo que ele é colocado um nome, um significado. Ele não é um Deus que está preso a tempo, à matéria, ao físico, não. Ele é o que é. Isso é muito poderoso porque a expressão é muito mais do que um nome. Entenda que não é apenas um nome. Deus está dizendo, olha, eu não me limito às condições humanas. Eu não me limito ao tempo, ao passado, ao presente. Eu sou o que sou. Eu estou em todas as coisas ao mesmo tempo.
ele é a própria consciência viva. Ou seja, Deus está explicando para Moisés, Moisés, quando você for diante deles, você não vai através de um Deus que está limitado. Você vai através de um Deus que está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. Então, assim, às vezes nós não entendemos o que significa o eu sou. Mas agora, para você entender melhor, eu falei no hebraico isso, não quero complicar a mensagem, mas só para que a gente consiga esclarecer melhor ela no final da mensagem. Entenda que no grego, quando foi traduzida a palavra para Septuaginta, a Bíblia diz que lá no grego ela está escrito assim, ó, ego eimi, que significa eu sou também. Então, assim, quem que usou essa palavra eu sou muitas vezes no Novo Testamento? Porque você pode dizer assim, mas essa palavra está lá em Êxodo, capítulo 3, no versículo 14. Deus usou eu sou, está no Velho Testamento, então está atuando lá no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, Deus se apresenta através de Jesus Cristo, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós, que é o próprio Jesus. E aí agora Jesus vai usar o termo eu sou, nos provando que isso é muito poderoso na nossa vida. Agora é aqui que eu quero que você preste mais atenção. Quando eu disse para você, quando eu mostrei esses livros, e eu falei o que esses homens tinham em comum, era que eles aprenderam o poder do eu sou e usou isso em seu favor. Ou seja, Jesus, ele vai começar lá no Novo Testamento, a história de Jesus vai empregar toda. E muitas das vezes as pessoas indagam a Jesus e Jesus responde assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, toda vez que ele apresentava a palavra eu sou, ele cumprimentava com alguma coisa. E aí, quando eu comecei o começo do vídeo dizendo para você que às vezes nós estamos dispostos a usar a palavra eu sou, mas nós usamos de maneira errada. Por quê? Acontece alguma coisa na nossa vida, nós usamos essa expressão e a cumprimentamos com algo que é errado. Porque o que eu quero que você entenda é o poder do eu sou. Quando a gente falamos eu sou, representa um pouco de egoísmo nesse sentido do tom, né? Eu sou. Mas não é esse sou melhor do que alguém, ou eu sou mais do que alguém, não. É no sentido que você pode colocar o eu sou, acrescentando alguma coisa para melhorar na sua vida. Quer ver? Jesus ele disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não começou dizendo, ó, eu sou a vida. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se intitulou como eu sou. Ele também vai dizer assim, ó, quando vão lá testar ele, ele diz assim, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está tratando isso lá em João, capítulo 8, no versículo 58. Nessa época que Jesus começou a falar, eu sou, antes de Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus já estava revelando a sua glória futura e nos mostrando que a palavra eu sou é muito importante ser usada na nossa vida. Pois bem, o que acontece? O povo ficou perplexo naquele momento, porque ele estava intitulando ser o próprio Deus e estar uno com Deus. Ele está ligado em Deus, ele está em uma junção com Deus. Por quê? A consciência de Deus estava no próprio Jesus. Então, todas as vezes que ele declarava eu sou, era como se ele estivesse falando, ó, eu sou Deus. Eu manifesto mediante o poder de Deus na minha vida. Vamos lá. Então agora você sabe que a palavra no hebraico e no grego ela tem o mesmo significado, que ela tem a mesma potência e que nós não podemos usar ela de maneira errada. Como usar ela de maneira errada? Sabe os momentos que você diz assim, ó, eu sou um cara fraco, eu sou um cara frustrado, numa conversa qualquer. Você está falando com alguém aí no seu dia a dia, num bate-papo qualquer, e aí você vai falar assim, ó, eu sou meio nervoso, eu sou meio exaltado, eu sou um cara meio que não tem paciência, eu sou um cara que não gosta muito dos outros, eu sou um cara que eu sou... Então você sempre usa esta pequena palavra complementando ela com alguma outra coisa que seja negativa. E sem saber, sem você perceber, você está colocando uma carga de energia negativa sobre a sua vida e isso vai te levar para algum lugar. Tá, agora você sabe que o eu sou é uma palavra poderosa e você não pode usar ela de maneira errada, você não pode usar ela de uma maneira que te prejudique, incrementando ela com coisas que sejam negativas. Sempre, né, uma frase, o eu sou tem que soar de uma maneira positiva na nossa vida. Por isso eu sempre comento aqui nos nossos vídeos o poder da ressignificação da palavra. É o que me ajudou muito e é uma ferramenta poderosa, que às vezes a gente, como cristão, nós temos a base de querer fazer isso só dentro do templo, só quando estamos num culto. Você vai lá no culto, o pregador começa a pregar, suar o paletó, e o pregador diz, fala aí que você é abençoado, fala aí que você vai conseguir, fala aí que você pode. Tudo bem, isso é muito bom, mas quando isso não é colocado em prática, não é usado constantemente nas nossas vidas, é como se fosse algo badalado com um sino, só vai fazer barulho, só vai ter grito, mas isso não vai ressignificar, não vai programar o seu subconsciente, que é a sua memória interna, que é o seu eu vencedor,
Porque essa memória foi programada com coisas negativas a sua vida inteira e é necessário você colocar coisas positivas. E para isso você precisa usar o poder da palavra. Né? Eu sempre cito esses versículos aqui, dizendo aqui, o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, no verso 2, dizendo, ó, não vos conformei com este mundo, mas renovam as vossas mentes pelo poder da palavra. O que Paulo estava dizendo era nada mais, nada menos do que isso. O poder da sua palavra. Você tem poder para poder ressignificar, para mudar a sua história, para mudar o que você pensa, o que você fala, como fala. Então assim, quando nós apresenta a palavra de uma maneira certa, o mundo espiritual começa a trabalhar, o universo de Deus começa a emanar o poder de Deus nas nossas vidas. Então, você sabe que a palavra eu sou se apresentou em Êxodo, agora você sabe que Jesus entrou no Novo Testamento dizendo também a palavra eu sou, e tantos outros textos. O que tinha de comum nestes homens que encontraram foi o poder. Em todos os livros que eu li, todos eles entenderam este poder, o poder da palavra. Não é apenas uma palavra gritada no altar, não é apenas uma palavra falada pela emoção, porque a emoção ela é passageira. É necessário colocar o sentimento. Outra coisa que eu quero que você preste atenção, que eu captei bem aqui lendo esses livros, né, através da Bíblia. Se você não coloca sentimento naquilo que você fala, naquilo que você quer, é a mesma coisa de nada. Você vai falar, eu sou vencedor, mas você não tem o sentimento de um vencedor. Eu li um livro de Napoleão Hill, que eu gosto de citar muito, e Napoleão Hill começa dizendo que você tem que ter um desejo definido daquilo que você quer. Vou dar um exemplo para você sim. Às vezes você está dentro da igreja, e aí o pregador lançou uma mensagem poderosa que ele estudou lá na casa dele. E o que acontece? Acontece que você aceita naquele momento aquela mensagem, mas não coloca sentimento nela. Você ouve, mas você não coloca sentimento nela. E a palavra, ela tem que ter um sentimento. Para quê? Porque a palavra é como uma semente lançada numa terra. E essa terra é a sua mente. Se ela não for germinada com sentimento, ninguém planta uma árvore ali só por plantar. Planta porque deseja ter o fruto dessa árvore. Ninguém planta, joga uma semente por jogar. A pessoa quer plantar algo, ela deseja usufruir do fruto daquilo. Então, você tem que desejar usufruir do fruto da semente, que é a palavra de Deus dentro de você. E para isso, você vai ter que cuidar todo dia disso. Não é simplesmente num culto. É você acordar todo dia lançando a água da fé nessa semente para que ela comece a crescer, produza aquilo que você deseja para a sua vida. Você precisa fazer o quê para aprender este poder, para mudar a sua história, a sua vida? Quantas pessoas estão aí usando essa palavra da maneira errada? Quantas pessoas eu converso e aí a pessoa fala assim, eu sou nervoso. Eu usei isso muitas das vezes na minha vida. Quantas vezes usei esse sou nervoso, eu sou revoltado. Quanto mais você fala, mais você está dizendo, olha, eu sou isso mesmo. Mais o seu subconsciente, o seu pensamento entende que você é isso, mais disso ele vai dar para você. Parece que é até uma brincadeira, mas é como se fosse uma imã. Tudo aquilo que você se prende, vem mais até você. É como se você fosse uma imã e aquilo que você pensa, você atrai, né? Então vamos lá, você vai ter que fazer a lei da assunção, ou seja, assumir o que fala, lei da assunção. Assumir o que você fala, você tem que começar a ter responsabilidade pelo que fala. Porque se Deus é poderoso, se Deus ele faz milagre, se Deus é capaz de mudar histórias de um homem, o que está acontecendo que a sua vida não está mudando? O que está acontecendo que você vive indo para a igreja, você vive fazendo as coisas, vive de joelho dobrado, se mata de jejuar e a sua vida não muda? O que acontece? É Deus que não quer fazer, né? É Deus que está olhando, virando as costas para você, ou é você que não entendeu o poder da palavra sobre a sua vida? Então vamos lá, lei da assunção, assumir o que falamos é o segundo tópico. Você precisa entender que o que você fala, você cria, que aquilo que sai da sua boca é poderoso, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra juntas e medulas. Então assim, quando a gente não sabemos o que falamos, nós cuspimos palavras sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre os nossos vizinhos, e isso acaba afetando todo mundo. O que você está invocando? Você está invocando este poder criativo dentro de você? Você está invocando esse eu sou abençoado? Porque muitas das vezes a gente não consegue entender. Eu até anotei aqui algo que é assim, ó, pensa comigo. O eu sou é o ponto zero, é o começo de tudo. É onde você começa a declarar para si mesmo. É aqui que eu começo a ser abençoado. Então assim, o que vem depois do eu sou é só o que é o poder criativo. Então você começa todos os dias a dizer, eu sou abençoado, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou abundante, eu sou feliz. Toda essa palavra eu sou, acrementada de alguma coisa que traga um sentido bom, isso muda a sua espiritualidade, porque você começa a sentir isso que você é. E o mundo espiritual começa a emanar sobre a sua vida. E aí você começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Então eu começo a declarar, eu sou transbordante, eu sou feliz. Só que isso não vai ser de uma hora para outra.
Tem um vídeo aí que eu trato desse assunto, não vou me recordar qual vídeo que é agora, que é um dos primeiros que eu coloquei, mas assim, você passou, vamos jogar aí 30 anos dizendo que a sua vida não vale nada, que você é um perdedor, que você é um frustrado, que você é um pessimista, um negativo, e isso acarretou fardos diante de você. E aí não vai ser com uma semana, um dia que isso vai mudar, é um processo lento, mas é gradual, vai ali de escadinha em escadinha. A hora que você vê, você está no topo, seus pensamentos negativos começam a silenciar, você já se torna mais positivo, mais animado, mais emotivo, você começa a se sentir uma pessoa mais, sabe, que coloca mais emoção nas coisas, na vida, e aí você começa a sentir mais alegre. A conclusão de que eu falo para você é assim, você precisa entender que aquilo que você fala tem poder. Você precisa entender que quando você usa essa palavra no seu favor, ela tem o poder de começar a mudar de dentro para fora. Esse poder operante de Deus, a palavra de Deus mesmo vai dizer assim, que o poder de Deus, ele atua dentro de nós. Ou seja, esse poder operante de Deus está aí no seu subconsciente, ele está operando o tempo inteiro, mas você não está dando liberdade para ele fazer o que tem que ser feito. Ou seja, você está apenas usando as informações que ele te mandou do seu passado, esquecendo de colocar informações para o seu futuro. Tem uma frase de Napoleão Hill que ele diz assim, ó, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Ou o que a mente do homem pode falar, conceber e acreditar, ele pode alcançar. Eu anotei isso daqui, eu quero compartilhar com vocês, que diz assim, ó, pensamento positivo não é ficar apenas sonhando, é acreditar tanto numa ideia que a sua mente começa a buscar caminhos para tornar real aquilo que você pensa ou fala. Ou seja, quando a gente baseia aqui as nossas mensagens dizendo que pensamento positivo ele é poderoso, eu não quero dizer para você que você vai ficar pensando apenas e a sua vida vai mudar. Quando você coloca sentimento e acredita tanto naquilo que você está pensando, a sua mente começa a procurar caminhos. Parece que, como eu falei agora há pouco para você, é uma imã. Você começa a trazer tudo isso que vai mudar a sua vida, e isso começa a se transformar. Ou seja, não é apenas pensar, é você colocar força naquilo que você pensa. É você regar os seus pensamentos com a água da fé. É você todo dia pensar a mesma coisa até isso acontecer e se tornar realidade na sua vida. Então, pensamento não é apenas pensamento. É uma força criativa que está operando dentro de nós e uma hora ou outra vai tornar realidade. Você tira por conclusão, você que começa a pensar muitas coisas ruins e acaba acontecendo aquilo que você pensa, sabe? Aquela pessoa que você pensou tanto algo ruim aconteceu, você fala assim, nossa, eu estava com a sensação de que isso ia acontecer, então você colocou emoção nesse sentimento, nesse pensamento, e o mundo espiritual deu uma forma de acontecer isso na sua vida. Se você gostou deste vídeo, está gostando deste vídeo, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém, tá? Se inscreva nesse canal, deixa aí um joinha, comenta aí, eu quero, que nós vamos fazer o sorteio do nosso vídeo, do nosso livro. O nosso livro vai chegar até você que for sorteado, eu creio que vai trazer grande utilidade para a sua vida. Então agora que você sabe que a sua palavra tem poder, que a palavra, o eu sou, tem um poder sobre a sua vida, para hoje de acreditar que você apenas vai cair do céu as coisas para você de mão beijada. Você precisa usar o poder operante que está sobre a sua vida. Então, todas as vezes que você estiver diante de uma situação difícil, ou num dia difícil que você se levantou, de vez de você usar o eu sou com palavras de pesos negativos, começa a usar de uma maneira positiva na sua vida. E eu acredito, e eu estou aqui, você vai voltar para comentar aí nesse vídeo, que tudo vai começar. Faça o teste de 7 dias na sua vida, começa só a usar palavras positivas, todo dia, todo momento que você tiver a oportunidade. Depois de 7 dias você volta nesse vídeo e me conta o que aconteceu na sua vida, como mudou. Eu fiz o teste, falar para você, você se torna outra pessoa, você vê as coisas de uma maneira diferente. Então você sabe agora que o poder da palavra, ela tem, sobretudo na nossa vida, um poder de criativo. Nós somos o poder criativo. Deus opera através de nós pelo poder criativo da palavra. Ele criou o mundo pelo poder da palavra. Jesus mostrou que a palavra tinha poder, e nós, como temos o Espírito de Deus, o poder infinito, o soberano, o eterno sobre as nossas vidas, quando ele foi, ele disse, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu envio como Consolador para vocês. Esse Espírito que nos traz a consciência da fé, ele opera dentro de nós de uma maneira sobrenatural. Então, quando você começa a usar o poder do Espírito que atua no seu subconsciente, na sua mente, você se torna um poder que ninguém, tá bom? Pode parar. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de colocar, comentar, e eu quero o sorteado, nós vamos entrar em contato com você, vamos enviar o livro até você, pegaremos o seu endereço, e eu espero do fundo do meu coração que você entenda, aquilo que você fala pode criar o seu mundo que você vive. Então, em vez de você começar a criar um inferno na sua vida, dentro da sua mente, começa a criar um céu dentro da sua mente. Pensamentos positivos gera coisas positivas. Pensamentos negativos gera coisas negativas. Você é o poder operante de Deus aqui na Terra. O reino de Deus está dentro de você e aí você se torna mais do que um vencedor.